Esta loja foi aberta em 1960, veio as clientes todas que a minha mãe já trazia de casa dela e veio a própria Amália Rodrigues, que parou aqui a rua, todo mundo a ouvir a Amália Rodrigues a cantar. E então a minha mãe fez aqui o enxoval da Grace Kelly, da Jacqueline Kennedy, da Rainha de Inglaterra, Rainha da Suécia, que é brasileira, Rainha da Bélgica, Rainha Sofia da Espanha. O bordado, para mim, não tem nacionalidade. O bordado ou é bem feito ou é mal feito. O bordado, para ser bem feito, tem que ser, como faziam antigamente, bordado num bastidor e que a perfeição é de tal ordem que ninguém consegue distinguir qual é o direito e qual é o avesso do bordado. Isto é o máximo da perfeição. Eu julgo que no mundo inteiro não existe jamais bordadoras como a Maria José, porque é uma arte que só se adquire com muitos anos de bordar. A Dona Gertrudes já é outro tipo de bordado, borda à mão, mas já não borda a bastidor, mas também com uma perfeição extraordinária, com muitos anos que tem de casa, que já está aqui há 30 e tal anos. Destas casas, praticamente, somos só nós. Havia muitas em Lisboa, que também já encerraram todas, que eram casas típicas de enxovais. Portanto, vinha a avó, vinha a mãe, com a filha casadora, que ia casar, para fazer tudo o que ela necessitava para casa. Nós é que vamos mantendo por carolice minha, que a minha mãe já faleceu há 8 anos, este nunca foi o meu métier, e vim para aqui para não encerrar, conforme eu julgo que havia de haver alguém sempre na família que continuasse. Eu cheguei aqui à Retrosaria Biju pela mão do meu avô. O meu avô estava aqui a trabalhar e quando eu tinha aproximadamente 10 anos, ele convidou-me para passar aqui as tardes com ele. Esse foi o primeiro contacto que eu tive com a Retrosaria Biju. Fazia alguns trocos, fazia algumas digamos, ensaios sobre como trabalhar nesta loja. É verdade que as retrosarias são um património histórico de Lisboa, não tínhamos dúvida. Eu já tinha percebido, porque o contacto com muitos, não só turistas, mas pessoas com vivências além fronteiras, nos davam conta que tanto na Europa como fora da Europa tinha havido uma grande extinção deste tipo de lojas. A minha loja é diferente neste aspecto. O que baseia a nossa primeira valorização é o atendimento. Damos um acompanhamento muito grande ao cliente.
já não é bem a mesma coisa, mas tudo mudou e tudo está a mudar neste país. Não é em vão que o Marquês de Pombal pegou nesta zona e deu-lhe os nomes que deu às ruas. Começa pela Rua dos Fanqueiros, Rua dos Douradores, Rua dos Correieiros, Rua Augusta, Rua do Ouro e as transversais todas. Aqui estavam as artes e ofícios todos da nossa história. É difícil aguentar uma loja destas porque os nossos clientes, a nossa característica, aquilo que os fez vir aqui porque acham que a nossa loja é diferente, não é só diferente pelo aspecto, é diferente pelo serviço qualificado que nós prestamos. Se observarem todas as voltas que dá a confecção de um casaco, dá a confecção de uma camisa, não tem comparação absolutamente nenhuma com uma camisa de um pronto a vestir, com uma qualidade completamente diferente daquela que nós oferecemos. Se eu fechar essa coisa, vou fechar amanhã. Sim. Para quê? Tudo o que aqui investiu uma vida, um trabalho de sacrifício, é impraticável pensar assim. É uma coisa que se aprende e demora muitos anos a aprender-se. Tem que ser uma pessoa já profissional, não é? Que fosse alfaiate que a gente consegue aprender, porque senão de outra maneira não se aprendia. Não é? Que agora não há quem aprenda. Não é? Naquela altura em que eu aprendi era muita gente, pouca gente estudava, e o ofício, o alfaiate, o sapateiro, o carpinteiro é que prevalecia, não é? Por isso hoje quer-se um alfaiate e não há, não é? Eu aprendi na província, a maior parte dos alfaiates são todos da província, e só depois da vida militar é que eu vim aqui para Lisboa. Portanto, já que estou há 48 anos. E os novos, pronto, não aprenderam, não há. Há a tendência disto amanhã ou depois e tudo para o pronto a vestir, que é o que vai acontecer, com certeza. Mesmo que agora queiram aprender, porque o problema não é querer-se muitas vezes saber ou querer-se aprender, é ter a paciência de andar anos, porque são muitos anos que isto leva, não é? Não é de um dia, um ano para o outro que se aprende a arte de alfaiate.
loja é uma loja muito antiga. A loja foi originalmente o Londres Salão, apareceu em 1911. Simplesmente na família está desde 1950. Ela apareceu em 1911 com uma alfaiataria. E chamava-se Londres Salão, ainda se chama, não é? Porque era uma réplica fiel de uma alfaiataria que havia em Londres, em Piccadilly, daí o nome Londres Salão. Depois, em 1950, o meu avô ficou com a loja. E, portanto, a loja também não mudou muito, mudou de uma alfaiataria para uma loja de tecidos, mas manteve o mesmo nome e manteve a mesma estrutura. Os móveis, o layout, tudo se manteve, não é? Aquilo que temos feito ao longo do tempo tem sido uma recuperação e uma manutenção daquilo que existe. E, aliás, é engraçado, havia uma história engraçada, que foi quando o meu pai originalmente me falou em vir para cá, e eu ter-lhe dito, mas tecidos, eu só sei que a lã vem das ovelhas e o algodão é uma planta e a seda vem do bicho da seda, não sei mais nada do que isso. Mas pronto, vim até aqui e na verdade já lá vão 30 anos, não é?